Informações importantes sobre esta aproximação, depois da discussão de ontem, entre o governador Tarcísio de Freitas e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde, Pavinato, para você, para todos que acompanham a Jovem Pan. Pois é, olha, a gente traz informação de bastidor aqui agora, que o ex-presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que ainda está em Brasília, volta hoje aí no fim do dia, eles vão se encontrar daqui a pouquinho, um encontro, uma reunião a portas fechadas, só os dois, e o primeiro encontro depois daquele climão da reunião de ontem, do PL, o Partido Liberal. Os dois ontem tiveram ali uma espécie de desentendimento sobre a reforma tributária. Aí, depois desse encontro, o ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a procurar Tarcísio de Freitas para conversar, para tentar dialogar. Tarcísio não quis, diz que preferia esfriar a cabeça. Interlocutores me disseram que ele estava decepcionado e chateado depois da conversa, principalmente com os parlamentares que estavam ali, com os deputados federais do PL, não especificamente com o Bolsonaro, mas preferiu não conversar ontem naquele clima de cabeça quente, e hoje, então, eles marcaram um encontro que acontece daqui a pouco a portas fechadas. O que me dizem fontes ligadas ao governador Tarcísio de Freitas é que a ordem dessa conversa que vai acontecer daqui a pouquinho é olhar para frente. Para eles, o episódio de ontem está superado. Então, eles estão dizendo que não tem climão, que não tem racha, superaram o que aconteceu ontem, as desavenças sobre a reforma tributária, e vão partir para frente, vão ter uma conversa, então, daqui a pouquinho, a portas fechadas. Quem procurou Tarcísio de Freitas para essa conversa acontecer agora foi também o ex-presidente Jair Bolsonaro. Depois que Tarcísio ontem preferiu não falar, preferiu não entrar em conversa, hoje Bolsonaro voltou a procurá-lo, então, e aí eles marcaram esse encontro agora, que acontece na capital federal, antes do retorno do governador aqui para São Paulo, Pavinato. Beatriz, parece que o Tarcísio, nosso governador aqui em São Paulo, e o ex-presidente Bolsonaro, Bolsonaro, que quando era presidente teve Tarcísio como ministro, estão retomando uma relação depois de um desentendimento. Mas e essa declaração do presidente do Republicanos, chamando Bolsonaro de extremista? Isso não prejudica as coisas? Você tem alguma informação sobre isso? Olha, Pavinato, o que Tarcísio de Freitas sempre diz, repete nos corredores, é que ele inclusive apurei hoje que ele continua repetindo isso e continuava mesmo depois do desentendimento, é que um desentendimento como esse não afeta em nada, que ele continua sendo muito grato ao ex-presidente Jair Bolsonaro, continua jogando junto, os dois têm uma relação bastante estreita, eles são amigos pessoais, inclusive há pouco tempo o Bolsonaro ficou hospedado no Palácio dos Bandeirantes. Tarcísio sempre diz que o palácio está de portas abertas para Bolsonaro. Então, declarações como essas, do presidente do Republicanos, que é o partido de Tarcísio, claro, podem até gerar algum impacto, mas normalmente o Tarcísio se posiciona de forma independente sobre o assunto e sempre acaba ali num ponto em que defende e fala de Bolsonaro como um amigo e alguém com quem tem relação muito próxima. Ontem, realmente, o que foi frisado, de acordo com as fontes com quem eu conversei, inclusive parlamentares que estavam na reunião, era que a chateação maior de Tarcísio estava direcionada aos parlamentares, mais especificamente ao deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Ele interrompeu diversas vezes a fala de Tarcísio sobre reforma tributária, isso incomodou bastante o governador de São Paulo. E ele também não gostou muito da fala do ex-ministro do Meio Ambiente, deputado federal também, Ricardo Salles. Mais de uma pessoa me disse que Tarcísio achou que não teve chance ali de se defender, que não estava mais ali na hora, mas a relação dele com Bolsonaro não ficou tão abalada naquela situação. Os dois, então, têm essa relação de bastante proximidade e acabam conversando de forma constante. Parece como agora mesmo que eles conseguem sempre acabar aí se acertando, Pavinato. Muito obrigado, Beatriz. Nós voltamos aqui. Bom, parece que está tudo bem de novo entre o atual governador e ex-ministro e o ex-presidente. Bom, faço votos de que realmente se acertem e espero também que o Republicanos ele tenha alguma decência, de se retratar também por ter chamado de extremista o ex-presidente Jair Bolsonaro.